Efésios 4, 22. O texto de hoje, o tema de hoje é avaliando os nossos atos. Repete comigo, avaliando os nossos atos. Glória a Deus. O que diz o texto? Efésios 4, 22. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Nós temos necessidades. E essas necessidades que nós possuímos passam pela vertente espiritual, mas também passam pelas questões materiais, pelas questões físicas e emocionais. Nós temos necessidades em todas essas áreas. Hoje eu mesmo estava visitando o hospital, hoje à tarde, Sara Kubitschek, e pude perceber quantas pessoas com inúmeras necessidades, dificuldades. E a gente olha tudo aquilo e fica pensando, meu Deus, se não for o Senhor, nós não conseguiremos vencer tudo aquilo que vem à nossa frente. E esse texto tem um contexto muito interessante, porque esse texto fala de uma necessidade constante que não pode faltar na sua vida. A necessidade de avaliarmos os nossos atos. Quando nós olhamos aquele texto de Paulo, 1 Coríntios 11, 23 ao 28, meados do texto, a palavra de Deus diz para que nós venhamos nos avaliar. Sim ou não? Cada um examine a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Avaliando os nossos atos é a mensagem que temos para ministrar ao seu coração nessa noite. Repete comigo, avaliando os nossos atos. Paulo destaca nessa carta aos Efésios uma dura realidade que todos nós passamos na nossa peregrinação. Ele diz, como contexto dessa dura realidade que nos atinge na peregrinação cristã. E ele também destaca que uma vida cristã deve ser desempenhada com coragem e galhardia, segundo o bom testemunho de Jesus Cristo. Paulo destaca no capítulo 1, versículo 10, falando sobre a unidade da igreja, sobre o cuidado de Jesus Cristo. E ele destaca também do capítulo 4, 17 ao capítulo 6, capítulo 6, versículo 9, que faz parte da moldura que nós estamos tratando hoje, da nova vida. E essa nova vida é caracterizada por pureza, é caracterizada por altruísmo, por poder que vem do alto. Diga amém por isso. Outrora nós estávamos afastados de Cristo,
Mas agora nós estamos, pela graça do Senhor, pela morte vicária de Jesus, nós somos reaproximados de Deus. Isso significa que, diante dessa realidade, nós temos a condição de convergir em Cristo a nossa existência. A nossa existência agora tem um parâmetro. A nossa existência agora tem um governo. A nossa existência agora tem um cuidado. Isso se chama reino de Deus. Nós estamos e somos governados por esse reino de Deus. Essa nova vida é realmente isso, um governo de Deus. Por quê? Porque nós estávamos vagueando sem Cristo por essa vida. Nós estávamos perdidos, completamente alienados, completamente destacados da unidade do corpo de Cristo. E um dia, aprove a Deus trazer você para essa unidade do corpo de Cristo. Por isso que você tem que ter muita alegria no seu coração por fazer parte desse corpo. Por isso que você precisa expressar essa alegria quando ao vir à casa do Senhor, porque é a maior e melhor condição que um homem pode ter na face da terra, fazer parte do corpo de Cristo. Agora, nesse caminho, nesse itinerário, eu tenho como tema avaliando os nossos atos. Todos os dias, nós somos desafiados a avaliar os nossos atos. Por quê? Porque nada acontece por um acaso. As coisas não acontecem da noite para o dia. Nada acontece de repente. Existe um itinerário das nossas atitudes. Existe um itinerário dos nossos erros. Nós estamos inseridos numa história norteada por passos bem definidos ou por passos mal definidos. Nós temos uma história. Cada um de nós temos uma história. E essa história foi marcada por passos bem definidos e por passos mal definidos. A segunda coisa que eu queria destacar é que a nossa caminhada trouxe consequências, sejam elas positivas ou negativas. Você recebeu, nós recebemos o perdão de Deus. Isso é a condição sine qua non para alcançarmos o céu, o perdão dele. Mas nós vivemos as consequências dos nossos erros. Por isso que muitas vezes a pessoa diz: pastor, está pesado. Parece que Deus não está olhando para mim. Querido, Deus já te perdoou, diga amém. Deus já te perdoou. Deus nos perdoou. Mas nós vivemos sempre as consequências das nossas falhas. É por isso que nós temos que avaliar os nossos atos e as nossas atitudes para não sofrermos as consequências delas. Porque Deus sempre perdoa os nossos atos e as nossas falhas, mas Ele nunca nos livra das consequências, porque a consequência é inerente ao ato. A consequência é fruto do ato. O ato é perdoável, agora a consequência não é. Por exemplo, você pega uma pessoa que sempre teve, tem casos que são marcados por exceção. Mas se uma pessoa viveu uma vida desregrada, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai naturalmente receber a consequência daquilo. Se a pessoa viveu por muitos anos bebendo, fumando, enfim, entregou o seu corpo àquilo que traz a doença, ela vai viver aquilo. Uma hora ela vai ter o efeito do quê? Daquele ato. Agora, com exceções. Tem casos que são
inexplicáveis. Tem casos que são naturais, que não são consequências daquilo que a gente fez. Nós precisamos entender isso, porque senão a nossa vida vai dar um nó, nossa cabeça vai dar um parafuso, vai virar um emaranhado. Agora, naquilo que a gente pode evitar, para não vivermos as consequências, vamos evitar, diga amém. Tem coisas que eu não consigo evitar, tem coisas que chegam independentemente de eu ter feito alguma coisa. Vou dizer uma delas, a morte. Sim ou não? Ela chega para mim independente de tudo. Agora, tem outras coisas que eu creio que nós podemos evitar. Sim ou não? Tem outras coisas que nós podemos usar a prudência, usar, de fato, o cuidado para que a gente não viva essas consequências. Eu tenho a certeza disso. A terceira coisa que eu queria destacar, ainda na introdução, é o preço que se paga quando você não avalia os seus atos. Porque o diabo sempre mostra aquilo que é bom, aquilo que é agradável, mas nunca ele te leva à condição de perceber o que vem depois. Então vamos avaliar os nossos atos, por quê? Porque existe um preço que todos nós pagamos, e esse preço é o preço do erro. A gente fere o Senhor Jesus, o nosso erro prejudica a nossa família. Todas as vezes que você errar, olha para mim aqui, querido, toda vez que nós errarmos, antes de errarmos, entenda uma coisa, o seu erro, o meu erro, o nosso erro vai ferir a Deus. Segundo, vai ferir a nossa família. Terceiro, vai fazer com que eu perca coisas preciosas, que eu considero como preciosas. Você diz, não, isso aí não. Isso aí não. Não toca nisso não. Então a gente tem que começar a avaliar os nossos atos e entrar num processo de arrependimento, porque senão nós vamos perder coisas que nós consideramos preciosas. E Deus não quer que isso aconteça conosco. Deus quer te preservar nessa selva. Diga amém. Deus quer te preservar. O outro preço que se paga é a dor de uma memória que, embora tenha vivenciado o perdão, gera muita dor, tristeza. A memória, ela tem uma grande faceta, é a faceta da acusação. Não a acusação demoníaca diante de um erro, mas aquela questão da pessoa não se perdoar. Eu tenho a certeza do perdão de Deus, mas eu não me perdoo. Então, o que eu faço gera como consequência para mim traumas terríveis. Então não compensa entrar no caminho do erro. A melhor forma de se viver. Qual é a melhor forma de se viver? Bom, a pregação da palavra de Deus tem o objetivo de corrigir uma rota. Diga comigo, a pregação do Evangelho tem o objetivo de corrigir uma rota. Agora, ela também tem o objetivo de nos levar à prevenção. É aí que está a questão. É que a gente usa a pregação somente para a correção. E se você for inteligente, se eu for inteligente, nós vamos usar essa pregação para prevenção. Aqui está o X da questão. Nós encaramos a pregação como uma questão de correção. Sim, ela é. Só que se você ouvir essa palavra hoje, se eu ouvir como algo preventivo, porque ela está te dizendo, olha, você vai cair naquele abismo. Aí eu não ouço, eu caio naquele abismo.
Mesmo assim, dentro daquele abismo, ela vai te resgatar. Só que você teve que passar pelo abismo, você teve que passar pelo todos os engodos que existem dentro de um abismo. Mas antes de nós cairmos nesse abismo, a palavra está dizendo, olha, não vá porque você vai cair no abismo. Aí você ouve aquilo. Oh, que alegria. Que paz. Que regozijo. Que doce voz. Que coisa maravilhosa. É quando você abre os seus ouvidos para ouvir uma palavra preventiva. Quando você abre os seus ouvidos, quando nós abrimos os nossos ouvidos para escutar a voz do Espírito Santo diante daquilo que nos cerca. Então a melhor forma de se viver é pela prevenção. Diga comigo, prevenção. Eu quero destacar 3 lições aqui, avaliando os nossos atos. O texto base da nossa mensagem diz o quê? Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar, e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Bom, primeira lição que eu quero extrair para a nossa meditação é que o pecado é um enganador e assassino. O pecado é um enganador e um assassino. Por quê? Porque ele te leva a viver quanto à antiga maneira de viver. Só que a palavra está dizendo que nós fomos instruídos a nos despir do velho homem. Nós fomos instruídos a nos despir do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Enfim, fantasias, ilusões, irrealidades, falsas promessas. O desejo pelo novo. Se tem uma característica do ser humano que é terrível, o ser humano, ele tem uma fascinação por conhecer coisas novas. O ser humano é fascinado por conhecer coisas novas. Novidades agradam o ego do ser humano. Novidades atraem o ser humano. Novidades chamam a atenção do ser humano. Porque ele diz, eu não fui criado para viver na mesmice. A mesmice, de vez em quando, é entediante, sim ou não? A mesmice, de vez em quando, é entediante, sim ou não? Quem já acordou aqui com tédio? Levante a mão aqui. A mesmice é entediante. E o ser humano é marcado por esse desejo de conhecer coisas novas para se desfazer desse tédio. É aí que mora o perigo, querido. Você foi instruído, nós fomos instruídos a nos despirdes do velho homem. Por quê? Porque o velho homem que busca coisas novas. O velho homem que fica zigue-zagueando atrás de novidades. O novo homem não, o novo homem ele é definido. O novo homem é marcado pelo sangue de Jesus. O novo homem é marcado por uma experiência poderosa com o Senhor. O novo homem é decidido, ele pode até enfrentar alguma situação nesse nível, mas no limiar, ele sai fora. O pecado é um enganador e um assassino.
Ele é um enganador e um assassino. Ele te leva a distrair. O pecado nos leva às distrações. Às distrações. Você já percebeu que o poder de concentração que uma pessoa tem depende de vários fatores? Você já percebeu que quando você está buscando se esconder debaixo do Altíssimo, quando você está escondido debaixo do esconderijo do Altíssimo, o dia rende, as suas expectativas são as melhores, você fica destemido em relação aos pavores que este mundo impõe a todos nós. Você deixa de ter medo em relação ao futuro. Você não deixa que o passado te atemorize quanto ao teu presente ou o que pode acontecer no teu futuro. Meu querido, existe uma grande paz para aqueles que estão escondidos no esconderijo do Altíssimo. Existe uma grande alegria, existe uma convicção. Eu estava num evento e conversei com um rapaz. E falei com ele, o que está acontecendo com você? Ele me disse, olha, não acredito mais. Eu não acredito mais em Deus. Eu digo, por quê? Ele começou a entrar em uma série de teorias que a gente já estuda tudo isso na teologia. Ah, tá, por isso. Eu fui deixando ele falar, fui deixando. No final eu disse para ele uma coisa. Eu disse para ele o seguinte, a única coisa que nos impede de acreditar em Deus são os nossos pecados. Você já parou para pensar que quando você está em santidade, você está acreditando em Deus? E quando você está em pecado, você começa, opa, que negócio de Deus? Parece que o seu inconsciente coletivo começa a agir. E tudo aquilo que você ouve na rua se torna muito mais importante do que o que está escrito na palavra de Deus. A consciência de Deus parece que foge. Por quê? Porque Deus não combina com o nosso pecado. Agora, você quer ter uma clareza de Deus? Se o nosso objetivo é ter formada nas nossas vidas o resplendor da glória de Deus, eu vou ter que andar em santidade. A circunstância muda. Tudo começa a ficar diferente. Tudo começa a caminhar de forma agradável. Você já começa na segunda-feira acreditando em tudo aquilo que Deus falou para você há 20, há 30, há 40 anos. Mas quando você está afastado, à margem, teimoso em relação a Deus, aquilo que Ele falou para você há 1 hora atrás já não faz mais importância. É o que acontece muito nos cultos. A pessoa vem domingo à noite, só basta dormir e acordar para esquecer tudo aquilo que foi falado. Então chegou o momento de nós nos desfazer, nos despir do velho homem. A segunda lição que eu queria extrair: a metodologia do pecado é um engano. A metodologia, o método que o pecado usa é um engano. O texto fala que esse homem se corrompem por desejos enganosos. Ele vem com uma cara de suprimento.
ele tenta suprir alguma deficiência que há em você. E diga-se de passagem, nós teremos muitas deficiências. Vamos morrer com muitas deficiências. Você não vai ser suprido em tudo nessa vida. A pessoa diz: ah, pastor, porque você não conhece a minha mulher é frígida. Se vira! A pior desculpa que um homem pode dar é acusar a mulher de ser frígida. Você sabe o que tem que acontecer? Na verdade, o problema não está com ela. O problema está com você, que é insaciável. E homens insaciáveis vão envergonhar o evangelho de Cristo por onde eles passarem. Então, o que você tem que fazer? Tratamento. E esse tratamento se chama cruz de Cristo. Mortificação. Mortificação. A metodologia do pecado é o engano. Você quer ver outro engano? Lá fora você recebe o que você não recebe dentro de casa. Pastor, meu marido não é carinhoso. Se vira. Arruma um cachorrinho para te dar carinho. Porque isso não vai ser motivo para você abandonar os caminhos do Senhor. A metodologia do pecado é um engano. Pastor, você não conhece meu marido? Pastor, você não conhece aquela mulher? Filho, casou, já era. A metodologia do pecado é um engano. Você vai sempre querer transferir para o outro aquilo que você quer justificar para cometer os seus erros. E nós precisamos entender que a responsabilidade dos nossos erros são nossas. Eu tenho que me responsabilizar pelos meus erros. Eu não posso responsabilizar com a pessoa que está comigo. Eu preciso entender que a responsabilidade é minha, não é do outro. Ou a pessoa vai transferir o erro para o próximo, ou vai transferir para Deus, ou vai transferir para o diabo, mas nunca para ela mesma. Por quê? Porque ninguém quer assumir a responsabilidade pelos seus atos. Então a metodologia do pecado é um engano. É um engano. As pessoas começam a assimilar o pensamento deste mundo. As pessoas começam a assimilar as metodologias deste mundo, as máximas deste mundo. O pensamento deste século começa a se tornar atrativo, começa a se tornar norteador das decisões. Querido, o que norteia as nossas decisões é a palavra de Deus. O mundo pode estar pegando fogo. O mundo pode estar em trevas. Eu vi uma palestra e fiquei um pouco abismado, porque a pessoa diz: se a ciência disser que o fator da união homoafetiva, se a ciência disser que isso é uma coisa genética, a igreja vai ter que engolir, vai aceitar, e isso vai se tornar a verdade. Eu disse: não! Se a ciência disser que Deus não existe, a igreja vai continuar afirmando que Deus existe. Meu querido, nós precisamos ter convicção. O mundo está exigindo da igreja convicção. O mundo está exigindo de nós uma palavra de convicção que abale as estruturas.
assimilação do pensamento deste mundo, excesso de confiança. Pare de confiar em você mesmo. John MacArthur, ele diz que se não compreendermos nossa própria perversidade, ou não enxergarmos nosso pecado como Deus o vê, não poderemos entendê-lo, ou fazer uso do remédio contra ele. Aqueles que tentam se justificar negligenciam a justiça de Deus. A terceira e última lição da nossa meditação. O grande problema do ser humano é que ele se submete à sua própria vontade. A nossa vontade é terrível. A nossa vontade é destrutiva. A nossa vontade é egoísta. A nossa vontade é viver para nós mesmos. A nossa vontade é de viver no nosso mundinho pequenininho, com os nossos conceitos e preconceitos. A nossa vontade é viver de acordo com o que eu penso, de acordo com o que eu acho. A minha vontade é abominável diante de Deus. Charles Finney diz que o pecado é nada menos do que aquela escolha voluntária e fundamental, aquele estado de submissão ao agrado próprio, de onde procedem as volições, as ações, os propósitos, as intenções, enfim, todas as causas que são comumente chamadas de pecado. O texto diz: olha, vocês se despiram do velho homem. E o texto diz: olha, vocês se revestiram de um novo homem. Os velhos trajes, os velhos modos. Essas duas palavras, despirdes e revestirdes, no grego, indicam que se referem a atos definitivos, que não tem volta. Graças a Deus que não tem volta. Graças a Deus. Despirdes, revestirdes, são ações definitivas. E o texto diz: dos serdes renovados, comunicando a ideia de um processo diário e permanente. Somente por essa renovação contínua, promovida pelo Espírito Santo, é possível viver a vida cristã de uma forma gloriosa, apesar das nossas fraquezas e dificuldades. Meu querido, é possível viver Cristo, é possível viver essa vida conforme o que Cristo quer de nós. Por quê? Porque existe um poder sobrenatural que vem do alto, esse poder do Espírito Santo, e te faz tomar uma atitude contrária a este mundo, tomar uma atitude contrária ao pecado, tomar uma atitude contrária a você mesmo, e você começa a renunciar à sua própria existência, à sua própria vida, o seu próprio querer, a sua própria vontade. Eu quero te fazer uma pergunta. Os seus atos têm valido a pena? Aquilo que a gente tem feito, de fato, tem valido a pena? Trouxe coisas boas para você? Mateus 5,30 diz: se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Aquilo que tem sido feito tem compensado? Tem valido a pena? Prazeres temporários que têm tirado a tua paz, tem valido a pena? Trouxe algum crescimento para a sua vida? Trouxe alguma coisa de boa para a sua família? Trouxe alguma coisa de boa para o seu ministério? Trouxe alguma coisa de boa para a sua vida como um todo? Você se tornou mais feliz diante disto? Ou você alcançou um nível de depressão que você não consegue explicar?
tem sido feito, tem compensado, tem valido a pena. Eu quero te dizer nessa noite que Deus está derramando graça perdoadora sobre as nossas vidas. Para que você enxergue, para que eu enxergue, para que nós enxergamos a excelência da glória de Deus. Ele está derramando perdão nessa noite, concedendo uma nova oportunidade, e você e eu não brinquemos com isso. Ele está derramando graça sobre a sua vida nessa noite. Essa palavra, ela pode ser preventiva, ela pode ser, de fato, preventiva para a sua vida. Talvez para algumas pessoas essa palavra tenha um tom de correção, mas para outros essa palavra pode ter um tom de prevenção. Seja prevenção ou seja correção, pegue essa palavra hoje. Pegue essa palavra hoje e coloque em prática, porque isso vai trazer saúde espiritual para a sua vida. E eu quero te dizer que Deus vai te fazer viver um novo tempo, um tempo diferente, um tempo de paz, um tempo de regozijo, um tempo de alegria, um tempo de plenitude no Espírito Santo. Eu quero essa alegria. Eu quero mergulhar nessas águas poderosas do Senhor, porque essas águas poderosas, elas vão me conduzir para um lugar de descanso. E tudo que eu quero nessa vida é descansar. Tudo que eu quero nessa vida é me encontrar com o Senhor. Tudo que eu quero nessa vida é poder estar diante do meu Deus, ajoelhado, adorando, louvando, engrandecendo a Ele por tudo que Ele é. Meu querido, no nome de Jesus. Aleluia. A graça do Senhor vai te conduzir. A graça de Cristo vai te conduzir. Mas uma coisa você vai fazer hoje. Você vai eliminar da sua vida tudo aquilo, todos esses elementos que te impulsionam para o que não presta. E você vai viver um novo tempo. Um tempo de encontro com Cristo. Um tempo de plenitude, novas experiências com o Senhor, um novo tempo, um tempo diferente com Cristo Jesus. Você vai conhecê-lo verdadeiramente. Meu querido, eu quero te dizer uma coisa. Você e eu precisamos conhecer a Cristo verdadeiramente. Nós precisamos conhecê-lo verdadeiramente. E eu quero conhecer a Cristo verdadeiramente. É pelo amor. Eu não quero conhecer a Cristo verdadeiramente pela dor. Eu não quero conhecer a Cristo verdadeiramente pela falta de temor que me conduz à desgraça. Mas eu quero conhecer a Cristo. Eu quero conhecer a Cristo numa vida de renúncia. Eu quero conhecer a Cristo numa vida de obediência. Eu quero conhecer a Cristo numa vida de abdicação, de abnegação. Eu quero conhecer a Cristo por amor ao Evangelho. Por amor ao Evangelho.